Vamos dar início aí à extraordinária, doutor. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para verificação de quórum. Vereador Alan Ribeiro, Marquinhos, Rodrigo Penha, Tonico Gama, Paulo Sérgio, professora Flora. Declara aberta a primeira sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço à vereadora Flora que faça a leitura do versículo da Bíblia. É o Sermão da Montanha, vou ler um pedaço, tá? As bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados aos humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Evangelho de Mateus. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas. Por ser tratada de sessão extraordinária, comunico que não haverá o grande expediente nem expediente final. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão extraordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara de Paraty. Ocupando a presidência o vereador Valceni da Silva Teixeira, ocupando o cargo de primeiro secretário a vereadora Flora Maria Salles França Pinto e a segunda secretária o vereador Paulo Sérgio Conceição dos Santos. Pelo livro de presenças, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Valceni, Antônio Carlos, Marco Antônio, Rodrigo, Paulo Sérgio, Alan e Flora. Justificaram a ausência os vereadores Luiz Cláudio e Lucas. O vereador Rodrigo Carlos da Silva Penha leu o versículo da Bíblia. Matéria votada na ordem do dia, o projeto de resolução número 023 de 2021. Nada mais a tratar, o presidente encerra a sessão agradecendo a presença de todos. Ah, tá. Tem mais duas atas, tá? Essa foi a 10ª. Agora eu vou começar na ordem certa, a 8ª sessão. Então, vamos lá. Aos 20 dias do mês de dezembro do ano de 2021, no Salão Nobre, ocorreu a 8ª sessão extraordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, ocupando a presidência o vereador Valceni, o primeiro secretário Lucas Cordeiro e segunda secretária vereadora Flora. Pelo livro de presenças, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Valceni, Lucas, Antônio Carlos e Flora. A vereadora Flora Maria leu o versículo da Bíblia. O presidente comunica que, por falta de quórum, não haverá ordem do dia.
O presidente convoca nova extraordinária para quarta-feira, dia 22/12, às 14 horas, e encerra a sessão agradecendo a presença de todos. Esse foi o dia que não teve quórum. E aos 22 dias do mês de dezembro, no Centro Histórico, realizou-se às 14 horas a 9ª sessão extraordinária, ocupando a presidência o vereador Valceni, o cargo de primeiro secretário, a vereadora Flória, e o segundo secretário, Paulo Sérgio. Estavam presentes os vereadores Valceni, Antônio Carlos, Marco Antônio, Rodrigo Penha, Paulo Sérgio, Alan e Flora. Justificaram a ausência os vereadores Luiz Cláudio e Lucas. O vereador Rodrigo Penha leu o versículo da Bíblia. A matéria votada na ordem do dia: projeto de lei complementar 010 e 011, projeto de lei 096 e 099 e projeto de resolução 022. O presidente convoca nova extraordinária e encerra a sessão agradecendo a presença de todos. Então foi isso. As 3 atas está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. As 3 atas aprovadas por unanimidade. A justificativa de ausência serve o presente para comunicar que o vereador Valceni da Silva Teixeira, Sanica, por motivo de força maior, estará ausente da primeira sessão extraordinária de 2022. Justificativa de ausência do vereador Lucas. Venho, por meio deste, justificar a minha ausência na primeira sessão extraordinária de 2022, que acontecerá no dia 5 de janeiro do corrente ano, por motivos de saúde familiar. Justificativa de ausência, pelo presente, de acordo com o artigo 168, parágrafo 3º do Regimento Interno, comunico que o vereador Luiz Cláudio de Alcântara da Costa não poderá comparecer à primeira sessão extraordinária no dia 5 do corrente mês, por motivo de não se encontrar em Paraty. Posso seguir? Ofício número 089 e 090. O prefeito do município de Paraty, Estado do Rio de Janeiro, com fulcro no artigo 13, parágrafo 3º, inciso 1, da Lei Orgânica do Município, convoca a sessão extraordinária para que se possa pautar os ofícios número 089 e 090, que constam os vetos, as emendas em projetos de lei que versam sobre o orçamento encaminhados a esta egrégia Casa Legislativa. É isso. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para verificação de quórum. Vereador Alan, vereador Marco Antônio, vereador Rodrigo, vereador Tunico Gama, vereador Paulo Sérgio, vereadora Flora. Declaro aberto a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que para fazer a leitura da matéria em pauta. Veto total às emendas aditivas número 001, 002 e 003 de 2021 ao projeto de lei número 080, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Paraty para o período de 2022 a 2025. E a outra também... tem que fazer... Veto total às emendas aditivas número 001, 002 e 003 de 2021. Está em votação, em discussão, com a palavra o vereador Tunico Gama. Boa tarde, presidente, caros colegas. Só falar rapidamente em relação ao veto do Executivo, né? A gente fez as emendas em relação à urbanização e drenagem, onde foi conversado durante a eleição alguns compromissos com as comunidades. O veto, ele está dizendo que é inconstitucional porque a gente não diz de onde que vai sair o orçamento, porém,
A LDO diz que a gente pode mexer dentro do programa, que isso não onera o planejamento, ponto. Mas, conversando com o prefeito, a gente vai atender aí, né, o pedido dele da manutenção do veto, até mesmo porque a gente é grupo, é governo, e que isso venha se desenvolver durante esse ano, pelo menos que nasça esses projetos, para que essas comunidades possam ser atendidas no futuro. Então, peço aí aos colegas, eu vou pedir a manutenção do veto, tá? E a gente vai procurar essa aproximação com o Executivo para que a gente resolva isso da melhor maneira possível e que a população não fique aí penando aí. Essa é a minha palavra. Veto total. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir projeto, está em votação. Vou chamar a votação nominal. Vereador Alan Ribeiro. Vereador Marquinho. Vereador Rodrigo. Tunico Gama. Flora. Mantenho também. Veto total à emenda aditiva número 001, 002 e 003/2021 está aprovado por unanimidade. Veto total às emendas aditivas número 001, 002 e 003 de 2021 ao projeto de lei número 081, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e dá outras providências. Veto total às emendas está em discussão. Veto total está em votação. Mais uma vez, votação nominal. Com Alan Ribeiro, Marquinhos, Rodrigo, Tunico Gama, Flora e eu mantendo. Então, veto total às emendas aditivas, número 001, 002 e 003 de 2021, está aprovado por unanimidade. Nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.